Senhores deputados aqui presentes, avizinha-se a discussão do projeto de lei complementar número 25 de 2013, que reestrutura a lei orgânica da carreira da Procuradoria do Estado. Nós devemos, nós deputados, termos um olhar atento para este projeto. Não devemos nos deixar influenciar, sejam por pressões corporativistas, seja por um viés contrário ao interesse público. Nós devemos exercer a nossa função de parlamentares, a nossa função de deputados eleitos que detêm mandato popular. Deputados que chegaram aqui como os 94 mais bem votados deputados do maior estado deste país, que é a terceira economia da América Latina. O estado de São Paulo é a terceira maior economia da América Latina, computados todos os países, inclusive o Brasil. Esta é a maior Assembleia Legislativa da América Latina. 94 deputados estaduais, deputado Dilador, deputado Ramalho da Construção, deputado Oswaldo Virgínio, para citar apenas alguns dos deputados. Os senhores, durante a campanha, vão aos seus eleitores, mostram a vossa história, a credibilidade, o trabalho realizado, a transparência de suas ações, pede o voto para chegarem a esta casa legislativa e exercerem um mandato. É evidente que todos nós temos nossos compromissos, a fidelidade partidária, e tudo isso é importante. Mas existem determinados projetos que não são projetos de governo, que não são projetos de desenvolvimento de um programa de administração. São projetos que se perenizam e, uma vez convertidos em lei, se transformarão numa lei que regerá situações por muitos e muitos anos. Nesse instante, é importante a nossa reflexão. No governo passado, um comandante-geral da Polícia Militar teve a ideia de mudar o nome da instituição Polícia Militar, já consagrada entre nós, tão respeitada, para a Força Pública. E cogitou-se de enviar o projeto aqui para casa. Bom, se nós, deputados, no afã de sermos ou exercermos uma suposta fidelidade, acolhêssemos sem discussão, sem pensar, sem aperfeiçoamento esse projeto, hoje a Polícia Militar chamaria a Força Pública, porque num determinado momento, num segundo, quis se demonstrar uma certa fidelidade partidária. Há temas que suplantam o momento ou uma questão episódica. Há temas que são permanentes, definitivos. Esse projeto de lei complementar 25 de 2013 é um projeto de lei complementar que reestrutura a lei orgânica da carreira dos procuradores do Estado. Os procuradores do Estado desenvolvem a atuação com arrimo na Constituição Federal, objetivando a defesa do patrimônio público, a proteção do patrimônio público, não só por meio de ações reparatórias de defesa do patrimônio público, mas também atuando em consultorias nas diversas secretarias e órgãos do Estado. E há alguns dispositivos nesse projeto de reforma da lei orgânica que me preocupam. Hoje existe uma determinada linha de administração, mas isso muda. O poder é cíclico no sistema republicano. Um procurador do Estado, de acordo com a proposta apresentada no projeto de lei, ele pode ser afastado de suas funções por uma mera designação.
Ora, isso viola o princípio da impessoalidade. Para que se tire do seu posto de trabalho um procurador do Estado, o mínimo que se exige é a motivação na decisão administrativa, a motivação no ato administrativo que remove um procurador do Estado de uma consultoria para outra. A necessidade de que haja respeito à estabilidade do procurador do Estado para o exercício de suas funções. O procurador do Estado não é um advogado para atuar nos interesses de um secretário de Estado. O procurador do Estado é um advogado público que atua na defesa da legalidade, da ordem constitucional, do patrimônio público. Ele tem que ter independência para analisar uma determinada contratação, concorrência, que chega até ele, analisar com independência e se manifestar pela sua convicção jurídica. Se a decisão for contrária à orientação ou linha dominante, ou o entendimento do secretário, ele tem recursos internos previstos na lei orgânica da Procuradoria do Estado para tentar obter uma nova manifestação. Mas não se pode ter a coerção de uma caneta que remova arbitrariamente o procurador do Estado do seu posto, apenas porque ele esposou o entendimento jurídico num ou no outro sentido. É de interesse público que os procuradores do Estado tenham um mínimo de garantia de permanência no posto em que se encontram, sob pena de se afetar a sua independência e convicção jurídica no momento de esposar um ponto de vista. Estamos, inclusive, hoje sendo visitados por diversos procuradores do Estado, que se encontram aqui nesta Casa Legislativa. Um outro ponto que me parece digno de observação é a possibilidade que está prevista no projeto de lei para se criar mais ou menos uma manifestação padrão para substituir a análise do procurador em cada caso concreto, para verificar a legalidade, a constitucionalidade, a observância aos princípios da economicidade, da moralidade, da legalidade, da impessoalidade, da publicidade de um ato administrativo. Por mais que possa agilizar o desempenho da administração, é inconveniente substituir o estudo feito sobre um contrato com as suas particularidades, feito por um procurador, por um simples parecer previamente formatado, como se fosse um parecer padrão. Me parece inconveniente do ponto de vista da administração. O projeto, ao atribuir ao Procurador-Geral do Estado o poder de dispensar a análise de licitações, contratos e convênios, como vem sugerido no artigo 45, parágrafo único deste projeto, é inconveniente à administração pública. Uma outra questão, o Procurador-Geral do Estado poderia propor a destituição do corregedor, artigo 7º, inciso 7 do projeto de lei complementar. Ora, é importante que o corregedor não tenha poderes absolutos, que a sua atividade correcional, se abusiva, possa ser corrigida, mas não pelo cargo unipessoal do Procurador-Geral do Estado, mas por um órgão colegiado, o Conselho Superior da Procuradoria, porque o corregedor, ele tem a função de orientação e de fiscalização disciplinar. Imaginemos, evidentemente, que com o quadro atual não há nenhum risco. Dr. Erivaldo da Silva Ramos é um eminente constitucionalista, um homem correto, sério, com uma história na área jurídica, mas temos que analisar em termos impessoais.
Quem pode garantir no futuro que um procurador-geral do Estado, insatisfeito com o corregedor, que não puniu um procurador por ter dado um parecer contrário aos interesses do governo naquele momento dominante, venha afastar sumariamente este corregedor? Você enfraquece a instituição quando torna frágeis as posições dos seus órgãos superiores. Me parece que isso precisa ser visto, nós precisamos ter calma ao analisar. Não é chegar aqui e apertar o botão, sim, sim, sim. Tem que discutir, tem que ler, tem que passar pelas comissões, não arrancar da comissão, que agora é a Comissão de Justiça, dá para um relator especial, vai atropelando e aprova. É tudo na base do oba-oba, depois a gente para e fica uma lei de herança para a sociedade. Nós temos que rever, nós temos que analisar. Eu fiz várias observações aqui. Que também me parece que nós temos que parar para pensar, é que o projeto retira da Assembleia Legislativa, de nós mesmos, o poder de criação de novos cargos da Procuradoria. Nós estamos abrindo mão da nossa competência constitucional. Então, quer dizer que vem aqui o deputado, nós temos que analisar, é conveniente criar esse cargo? Quantos cargos tem que criar? Vamos criar menos cargos? Tem que criar mais cargos? Vamos discutir aqui. Não, delegamos por lei a atribuição para a criação de cargos diretamente por ato do Procurador-Geral do Estado. Ora, como é que nós vamos falar em independência e harmonia entre os poderes se nós estamos abrindo mão da nossa parcela constitucional de exercício de poder? Eu sou a favor de debater, estou de acordo que se faça qualquer tipo de debate, mas nós devemos participar de debates públicos, devemos participar de questões abertas, devemos discutir essa questão sem qualquer tipo de viés, seja governamental, seja corporativo. Nós temos que pensar no interesse da sociedade. Portanto, nobres deputados, lembrem-se, cada vez que os senhores votam, os senhores estão exercendo parcela de soberania do Estado, parcela que conquistaram legitimamente nas urnas. Vamos ler, vamos meditar, vamos analisar e vamos aperfeiçoar, sim, o projeto de lei complementar 25/2013. Falo isso pela grandeza e pelo grande significado que tem ser um representante popular, um deputado. A imprensa que fica só muitas vezes se apegando aos aspectos negativos, tem que olhar também que um deputado que quer exercer o seu mandato com independência e no interesse público, precisa também ser prestigiado. Atenção, senhores deputados, vamos prestar atenção e discutir com profundidade para melhorar o projeto de lei complementar 25/2013, que reestrutura uma carreira, como a carreira dos procuradores do Estado, que tem assento na Constituição Federal. Não sejamos simplesmente apertadores de botão.